Alô, YouTube! Um abraço aí para todo mundo que está ligado no canal do Ale, chegando para uma análise com emoção, hein? Hoje é com emoção das quartas de final do Campeonato Paulista, depois de 1-1 no tempo normal entre Corinthians e Guarani. Nos pênaltis, o Corinthians conseguiu a sua classificação para a vaga na semifinal, vai jogar no domingo, 4 horas da tarde, contra o São Paulo no Morumbi. Olha que o jogo teve várias alternativas, né? Evidentemente que o Corinthians, favorito como é num confronto como esse, tomou iniciativa desde o primeiro minuto de jogo, porém com alguns jogadores que você pode questionar um pouco do ponto de vista técnico para a noite de hoje, né? Por exemplo, o Roger Guedes, que a gente já conversou em outras análises, não gosta de ser centroavante, não fica lá na posição de referência, não se sente à vontade, e foi assim durante o primeiro tempo. O Mosquito também senti muita falta dele, no final das contas, no primeiro tempo, quem chamou a responsabilidade mesmo foi o Renato Augusto, principalmente o Renato Augusto, que é um excepcional jogador. Também o William, longe das suas condições clínicas e físicas ideais, mas também chamando a responsabilidade. E o Paulinho com aquela força física, com aquela chegada de trás, com chute de fora, inclusive uma bola na trave, que é habitual. Mas, assim, de genialidade mesmo, Renato Augusto e o William. E aí você vai falar assim, quem tem um jogador, ou quem tem dois jogadores como esses dois, né, Renato e o William, evidentemente que vai ficar dependente desses caras que são muito acima da média. Nem sempre, né? Por exemplo, o time do Palmeiras, que é um rival para todas as competições do Corinthians, teve o Veiga contra o Ituano apagado. O Veiga fez o gol de pênalti, ele faz todos os gols de pênalti, mas não fez um grande jogo. Mas como o coletivo é forte, você tem mais chance de fazer uma boa partida. O coletivo do Corinthians ainda não está estabelecido. Eu acho até que o Vitor Pereira ainda nem definiu o time, até porque, por exemplo, o Júnior Moraes acabou de chegar, né? Então, como o coletivo do Corinthians ainda não está tão bem definido, não está redondinho e nem poderia estar, ele é mais carente, ele precisa mais das individualidades, principalmente Renato Augusto, William e o Paulinho vindo de trás. Como que você pode minimizar isso? Evidentemente com treinamento, com o tempo, com a sequência da temporada, ou com boas atuações de outros jogadores do Corinthians que não são nesse nível. E aí eu acho que faltou. Aí eu acho que faltou um pouco mais de Roger Guedes, acho que faltou um pouco mais de Mosquito. Eu questiono dois jogadores, principalmente no Corinthians titular, não sei se serão, mas o Piton e o Duqueiroz, eu acho que são jogadores que você ainda pode duvidar tecnicamente, mas que entregam muito em termos de vigor, de dinâmica, de intensidade. Mas, de qualquer forma, pelo menos o Roger e o Mosquito a gente pode cobrar um pouquinho mais. Num Guarani que marcou demais e chegou muito, nossa, como fazer, batendo mais do que bengala de cego, o Guarani abusou das faltas, até em alguns momentos do jogo violento, brecando o jogo, e levou assim até 43 minutos do primeiro tempo, quando o Gil, muito forte no jogo aéreo, principalmente ofensivo, né, no jogo de hoje, a gente vai explicar por que daqui a pouquinho para quem não viu, o Gil, curiosamente, consegue vencer a marcação do João Vitor, vai lá no terceiro andar e acerta um tiro de cabeça e faz 1-0. Ali, me pareceu que o Corinthians ia ter uma tranquilidade a partir do segundo tempo, que voltando com a vantagem, né, com a classificação nas mãos, o Corinthians ia poder não só administrar o resultado, mas também fazer os 2 gols que lhe davam a vantagem de jogar em casa no domingo contra o São Paulo na fase semifinal. Mas não foi isso que aconteceu, porque uma dessas ironias do futebol, e por isso que ele é tão maravilhoso, o futebol é a melhor coisa para se fazer de roupa, né? O mesmo João Vitor, que acabou não conseguindo deter o Gil no gol do Corinthians, foi quem fez o gol de cabeça em cima do Gil. E aí o Guarani ganha um combustível, um doping moral muito grande para marcar, para chegar, para dividir, para desarmar. E mais, o Corinthians, conforme o Vitor Pereira vai trocando as suas peças, o time vai piorando, evidentemente. O William, a gente falou que não estava nas suas condições normais, mas o William, mais ou menos, ele é melhor do que muita gente no futebol brasileiro. Então, quando você tira o William, quando você... Até o Mosquito, que é um jogador habilidoso, não fez um bom jogo, hein? Você faz as alterações no Corinthians, você não consegue ter o mesmo desempenho técnico. Você não pode. Praticamente você botou a bola nos pés do Renato Augusto, que evidentemente também cansa, né? Não só porque
existe um desgaste normal para qualquer jogador, e não é só para o Renato Augusto, mas porque ele sofreu muito com as faltas, foi muito marcado e participou muito do jogo. Então o Corinthians ficou mais previsível, o Corinthians ficou mais marcável e o jogo ficou mais confortável para o Guarani. Então eu acho que fica de lição para o treinador, para o Vitor Pereira, é que ele não tem tantas peças, ele não tem um elenco tão rico como ele acha que tem, ou pelo menos está descobrindo que tem, que não tem, né? E também que esses jogadores, por enquanto o coletivo não é forte, são absolutamente essenciais. E aí o jogo foi para as penalidades, uma atmosfera maravilhosa na Arena Corinthians, uma pressão incrível da torcida para cima dos jogadores do Guarani, que não se abalaram, é bom que se diga, né? Porque bateram com muita personalidade, teve até uma cavoquinha para cima do Cássio, já nos alternados, mas mesmo assim o Corinthians conseguiu prevalecer, e com todo respeito ao Guarani, time de muita tradição, de uma torcida incrível, para o campeonato, esse Corinthians e São Paulo e Corinthians vai ficar de ótimo tamanho. Então, para resumir, para quem está aqui no canal do Alê, é sempre para KTO, o melhor site de apostas que está tendo. Você vai lá, usa o cupom de desconto Alê, tem 20% a mais no valor do primeiro depósito. Por favor, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua crítica, a sua avaliação. Vamos bater esse papo. Eu sempre estou lendo aqui as mensagens de vocês depois das análises para a gente tentar melhorar, tentar evoluir, tentar fazer um pouquinho melhor. Mas, para resumir, o Corinthians, enquanto não se fortalece, não se solidifica coletivamente, vai depender muito ainda das individualidades. Renato Augusto, o William e o Paulinho também pela força física e pela chegada de trás. Tem alguns jogadores que devem render mais. O Roger Guedes é o principal deles, principalmente se for para a posição em que ele prefere jogar, que é pelo lado do campo. Júnior Moraes pode ser uma solução para centroavança, mostrou personalidade, mostrou garra, tudo que a torcida do Corinthians gosta, além de ter uma boa técnica, e o Corinthians, então, vai aos poucos e com resultados positivos, vai se fortalecendo, mas ainda está um pouco distante do ideal. Análise do jogo, Corinthians 1, Guarani 1, Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, aqui no canal do Alê. Valeu, pessoal, consagra nós!